estava na videoaula, o tema 4, ele fala sobre povos e comunidades tradicionais. E aí, primeiro, a gente tem que entender o que são esses povos e comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais são aqueles grupos de seres humanos aqui no Brasil, isso não existe só no Brasil, mas no tema desse ano, da nossa matéria é o Brasil. Eu vou pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo para não dar interferência aqui na minha aula, tá? E aí, quando vocês tiverem dúvida, vocês abrem o microfone para poder falar. Beleza? Bom, vamos lá. Então, povos e comunidades tradicionais são povos que vivem em culturas específicas, que eles tentam um certo modo de vida específico para poder sobreviver, para poder existir. Em geral, esses povos, né, eles têm essa cultura, né, específica porque eles têm uma relação ambiental muito diferente da nossa. Então, eles vivem em habitats específicos, eles vivem em áreas que têm recursos naturais específicos, e exatamente essa relação espacial que faz com que eles possam viver de acordo com essa cultura específica, né? Então, a interação desse grupo com o ambiente que ele vive vai ser fundamental. E aí, então, o que a gente chama de povos e comunidades tradicionais? No caso, são as tribos indígenas, que eu tinha, inclusive, já falado sobre isso com vocês, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas. O que são os ribeirinhos? São pessoas, né, são grupos de pessoas que vivem em margens de rios. E eles têm uma relação muito próxima, ou melhor dizendo, de extrema importância com esse rio, e isso faz com que eles vivam de acordo com uma certa cultura. Então, exatamente a relação com os rios é que faz com que eles vivem de acordo com uma cultura específica, que é uma cultura específica daquele povo. Também nós temos os caiçaras. Os caiçaras são povos que vivem em área de litoral, né? Então, eles vão ter uma relação muito intensa com aquele habitat, que é o litoral, que é muito diferente, por exemplo, de quem vive em área de rio, e por isso eles vão viver de acordo com uma cultura específica. A gente tem também as comunidades quilombolas, que eu havia citado para vocês em uma das nossas aulas. As atuais comunidades quilombolas, elas são antigos remanescentes de quilombos. Então, os antigos quilombos deram origem às atuais comunidades quilombolas, né? Inclusive, esses antigos quilombos, os escravos que viviam neles, deram origem a descendentes. Deram origem a descendentes que continuam vivendo nessas áreas de antigos quilombos. Por isso, atualmente, a gente chama de comunidades quilombolas. E também eles têm uma relação muito intensa com o ambiente que eles vivem, e isso garante que eles possam viver de acordo com a sua cultura. E, para finalizar, nós temos também os povos da floresta. Nós temos, então, além das tribos indígenas, além dos ribeirinhos, muitas vezes em áreas de florestas, povos que vivem do extrativismo de certos recursos naturais. E isso também faz com que eles vivam de acordo com uma certa cultura. Então, os povos e comunidades tradicionais, eles são povos que vivem com um modo de vida específico, com uma cultura específica, e tudo isso está altamente relacionado com o ambiente que eles vivem, com a relação ambiental que eles estabelecem com os espaços que eles vivem, ok? E aí, então, essa relação espacial, que é de extrema importância para esses povos, porque é isso que garante a sobrevivência deles, o modo de vida deles e a permanência da cultura deles, né, é o que a gente chama de territorialidade. Territorialidade, então, é a relação que esses povos estabelecem, essa intensa relação que esses povos estabelecem com os locais em que eles vivem. Galera, até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Sim. Sim. Ari, eu esqueci de falar, mas na sua última aula eu não consegui ver seu blog. Ah, meu Deus. Como assim? Não apareceu pra mim que você tinha postado alguma coisa. Então, olha só, eu falei para vocês, quem entrou depois, eu acho que então não pegou essa parte da explicação. Estava falando para vocês que na segunda-feira era para ter acontecido uma transmissão ao vivo, só que por uma falha que aconteceu, apareceu lá que era uma web aula. Então, não teve a transmissão ao vivo, e aí eu fiquei aqui aguardando vocês para a transmissão ao vivo, sendo que, na verdade, estava lá que apareceu uma web aula no blog. Por isso, o que aconteceu? A gente só identificou isso, nessa falha que aconteceu no calendário semanal, quando eu fiquei esperando vocês aqui para a transmissão ao vivo e ninguém apareceu. E aí a gente foi checar o que aconteceu e a informação acabou indo errada. Nesse mesmo dia,
E eu gravei a videoaula e postei mais tarde. Eu postei por volta das 6 horas da tarde. E aí a videoaula está lá postada, só que ela só foi postada mais tarde por conta dessa confusão que infelizmente aconteceu. Porque a princípio era para a gente ter uma transmissão ao vivo. Tanto é que segunda-feira que vem, 11 horas, eu vou aguardar vocês aqui para a nossa aula ao vivo. Tudo bem? Então é isso. Apareceu a videoaula, só que ela apareceu mais tarde por conta disso que aconteceu. Ficou mais claro? Sim, mas é que, Lari, mesmo assim eu não consegui ver a sua postagem. Tipo, eu vi ontem. Você viu ontem ou você não chegou a ver? Eu vi ontem o seu blog pra rever, né? Pra ver se tinha postado. Eu não achei nada. Mas, Marina, você tem que ir lá no post de segunda-feira, a aula tá lá. Tanto é que o Rodriguinho me mandou uma mensagem, eu só achei a aula hoje. Porque, na verdade, assim, se você não entra toda hora, né? Se você, por exemplo, o Rodrigo ele só entrou na terça-feira, então ele viu a aula lá. Só que ele só entrou na terça, né? Então, se você voltar no post de segunda, tá lá a aula 7º B, no caso, dia 1/6, né? Que foi o dia de segunda-feira, Geografia, Povos e Comunidades Tradicionais. Tá lá. Então, naquele coisa que a gente recebeu nos horários das aulas, estava trocado? Isso, por isso que aconteceu isso, mas o material está lá disponível. E o que eu estou fazendo exatamente para vocês não serem prejudicados é retomar esse tema com vocês aqui na transmissão ao vivo, entendeu? Então segunda-feira, às 11 horas, é aula ao vivo. Isso, exatamente. Tanto é que hoje é o dia que compartilho o calendário da próxima semana e vocês vão ver que vai estar uma transmissão ao vivo. Que agora a gente tem 2 aulas ao vivo por semana. Então, toda sexta-feira, às 8 horas, e também às segundas-feiras, às 11 horas. Ah, Larissa, eu já tinha feito um calendário tão bonitinho, tá até pendurado. Bom, você não precisa acabar com o seu calendário todo. Você pode, por exemplo, só colocar um post-it em cima. Você pode cortar um pedaço de folha em branco e colar em cima. Você pode, então, na verdade, só adaptar ele por conta dessa questão. Tá bom? Uhum. E lembra que, na verdade, o calendário ele é atualizado toda semana. Então, toda semana vem informação diferente, tá? Beleza, Marina, ficou mais claro? Dá uma entrada depois lá no blog e tenta ver isso que eu falei para você. Você vai encontrar o Então, post lá. mas, professora, a última coisa que você postou foi qual? De todas as classes? De todas as classes, eu postei as transmissões ao vivo de terça-feira. E aí você tem que ir antes disso. Tá? Porque eu todo dia, por exemplo, a nossa aula está sendo gravada. E mais tarde eu compartilho isso com vocês lá. Só que aí eu primeiro edito o vídeo, depois subo para o YouTube, para depois compartilhar o link lá. Mas... Eu só vi uma postagem do 8º ano e do 6º e postagens antigas, tipo, bem depois, antes de segunda-feira. Marina, no final aí da página do blog, vai estar assim para você ir para uma página anterior. Vai nessa seta, clica que você vai ver que as postagens anteriores a essas que você está vendo vão aparecer. E vai estar bem nessa área. Tá bom. Tá bom? Bom, então vamos lá. Todo mundo entendeu até aqui o que são os povos e comunidades tradicionais e por que eles recebem esse nome e também o que é a territorialidade desses povos? Ou melhor, não só para eles. Territorialidade é toda a relação que a gente estabelece com o espaço. Mas no caso desses povos, essa questão de territorialidade ela é crucial. O que é crucial? Extremamente importante. Porque sem a relação com aquele ambiente que eles vivem, eles não conseguem sobreviver e nem viver de acordo com a sua cultura. Todo mundo entendeu isso? Sim? E os demais que não estão com a câmera ou com o microfone ativado, conseguiram entender? Dá um joinha para mim, faça uma reação para eu saber que vocês estão ouvindo e entendendo a matéria. Ótimo. Legal. Bom, então eu vou compartilhar aqui de novo com vocês e aí a gente continua. Bom, então, exatamente essa relação que esses povos estabelecem com o ambiente é que garante a sobrevivência desses povos, assim como também que eles possam continuar vivendo de acordo com a sua cultura. Por quê? Nessa relação com o ambiente, esses povos eles acabam, então, retirando da natureza aquilo que eles precisam para sobreviver. Então, eles conseguem desenvolver atividades econômicas, como, por exemplo, plantar alimentos para poder vender, ou extrair alguns alimentos da natureza para poder vender. Só que toda essa relação, tanto a plantação quanto também
a extração de recursos naturais, tudo isso é feito de uma forma muito sustentável. Como assim? Eles só tiram realmente o que é necessário para eles sobreviverem. Porque eles sabem que se eles tirarem muito, né, ou seja, se eles tirarem da natureza, aquilo pode se esgotar. Aquele recurso natural pode deixar de existir. E se ele deixar de existir, eles não conseguem mais sobreviver. Então, por isso é que eles têm um uso muito consciente da relação com a natureza. Tanto é que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, considera esses povos como os povos mais sustentáveis do mundo, porque a relação que eles estabelecem com a natureza é exatamente esse uso consciente de usar os recursos naturais atualmente, garantindo que esses recursos sejam preservados para que as próximas futuras, ou melhor, para que as futuras gerações também tenham acesso a eles. E esse é o conceito de sustentabilidade que a gente já estudou em sala de aula. Então, esses povos têm essa relação consciente na hora de utilizar os recursos naturais daquele ambiente que é tão importante para eles sobreviverem. Tá? Além disso, por meio dessa relação que eles têm com o território que eles vivem, eles conseguem se organizar socialmente. Como assim? Cada pessoa vai ter uma função naquela comunidade, naquela sociedade. Então, vão ter pessoas que vão ser responsáveis pelas construções das moradias, pessoas que vão ser responsáveis por fazer a alimentação de todos, pessoas que vão ser responsáveis por plantar alimentos ou ir extrair os recursos da natureza. Então, eles se organizam socialmente para que todo mundo tenha uma função para que a comunidade, para que aquele povo consiga sobreviver. Além disso, por meio dessa relação com o ambiente, é que eles conseguem também manter o seu modo de vida. O que é isso? É que eles conseguem, então, comer alimentos específicos, ou seja, fazer pratos, né, que são característicos da sua culinária, do seu modo de vida, da sua cultura, assim como também aquele ambiente garante que eles continuem fazendo danças, músicas, ou pinturas corporais, ou roupas que representem a cultura daquele povo. Também, por meio dessa relação, eles conseguem viver a sua religiosidade. E aí, então, religiosidade é um tema muito amplo, existem diferentes religiões. No caso de alguns desses povos, as tribos indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, enfim, tem alguns deles que cultuam os elementos da natureza como seres sagrados, tal como eu já expliquei para vocês. Então, sim, para vários deles, a natureza é algo sagrado, cada elemento da natureza é visto como algo sagrado e por isso é visto como um deus. E eles cultuam esses vários deuses. Mas outros povos, dentro desses povos e comunidades tradicionais, eles foram muito influenciados pelo catolicismo, que foi a religião trazida pelos portugueses durante o período de colonização. Então, vários desses povos também são católicos e eles levam essa questão do catolicismo muito a sério aí na hora de viver essa religiosidade no espaço em que eles vivem. Por exemplo, eu não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de visitar um quilombo. Existem vários, melhor, um antigo quilombo que é uma atual comunidade quilombola. Essas atuais comunidades quilombolas, eles têm uma intensa diversidade entre eles. Mas algumas que você visita, eles têm uma igreja católica, porque aquilo é importante para aquele povo. Né? Viver essa religiosidade é importante, então eles vão garantir isso naquele território que eles vivem. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, todas essas relações espaciais que eles estabelecem com o ambiente que eles vivem, e que é extremamente importante para que eles possam continuar sobrevivendo e existindo, e além de existir, é viver de acordo com a sua cultura, é o que a gente chama de territorialidade. Tudo bem? Ficou mais claro? Sim? Legal. Bom, continuando. Como eu estou dizendo para vocês, as áreas que esses povos vivem, em geral, são áreas em que os recursos naturais, eles são muito importantes. E por isso, então, esses povos têm que viver em áreas que a natureza seja preservada, para que os recursos sempre possam estar disponíveis, para que eles possam, então, continuar sobrevivendo e vivendo de acordo com a sua cultura. Então, é extremamente importante que as áreas que essas populações vivem sejam, de fato, transformadas em reservas naturais. Porque uma vez transformadas em reservas naturais, por meio de leis ambientais, isso evita que invasores, né, como mineradores, madeireiros, agricultores, pecuaristas invadam aquelas áreas para poder explorar os recursos naturais. Porque
esse perfil de pessoas, que no caso são os mineradores, os agricultores, os pecuaristas, os madeireiros, se eles invadem essas áreas, é para explorar os recursos naturais a ponto de esgotá-los. E se os recursos deixam de existir, essa comunidade que vive naquela região não consegue mais sobreviver. E aí, por isso, né, muitas dessas pessoas vão morrer e também vão acabar não conseguindo, eles vão ter dificuldade para continuar vivendo de acordo com a sua cultura. E eu estou falando dessa questão de morrer porque tem vários fatores que envolvem essa questão, né? Como eu disse para vocês, isso acontece com relação às tribos indígenas, mas não só. As comunidades quilombolas, os caiçaras, os ribeirinhos, e os povos da floresta também têm esse sentimento do espaço, com o espaço. O sentimento é esse, eles se veem como uma extensão da natureza. Eles realmente se enxergam assim. Então, exatamente, matar a natureza por conta dessas atividades predatórias seria matar todos eles também, né? Então, por isso mesmo é que as áreas que esses povos vivem, elas devem ser preservadas, inclusive por meio de leis, né, que reconheçam aquele território e o quanto é importante para que essas populações consigam continuar vivendo desta maneira. Tudo bem até aqui? Ficou claro? Sim. Sim? Legal. Então, eu vou continuar compartilhando aqui para a gente poder falar que, infelizmente, embora existam leis aqui no Brasil que garantam a preservação das áreas desses povos, existem conflitos nessas regiões. Então, vamos lá. Galera, aqui no Brasil, nós temos leis, né, leis, inclusive, que fazem parte da Constituição Federal. O que é isso? É a lei máxima do país, tá? A Constituição são todas as leis que realmente deverão ser implementadas em todas as áreas do país, né? Bom, existem leis, então, dentro da Constituição que garantem que essas áreas desses povos e comunidades tradicionais sejam, de fato, transformadas em reservas, a fim de que elas sejam preservadas. Mas, como infelizmente a gente sabe, muitas vezes as leis não são respeitadas. E aqui no Brasil, com relação às áreas desses povos, mesmo as leis existindo, várias pessoas invadem as áreas desses povos a fim de explorar os recursos naturais que existem nessas áreas. E explorar para poder vender esses recursos naturais, tá? O que acaba, então, dificultando a sobrevivência dessas comunidades, como eu acabei de dizer para vocês. E aí, quem acaba invadindo essas áreas? Com que tipo de interesses, né, essas pessoas invadem essas áreas? Quem geralmente invadem essas áreas são latifundiários. E latifundiários, vamos lembrar, latifúndio é uma grande área de terra. Latifundiário é quem vai ser dono dessa grande área de terra. Então, latifundiários invadem essas áreas. E latifundiários nós vamos ter de dois tipos. Tanto agricultores quanto pecuaristas. Como assim? Então, nós vamos ter latifundiários, que é um grande dono, ou melhor, um dono de uma grande área de terra, que ele faz a prática da agricultura. Então, ele quer mais área de terra para poder plantar mais alimentos. Porque uma vez que ele tem maior plantação de alimentos, ele tem mais mercadoria para ser vendida. E aí, com isso, ele ganha mais lucro. Assim como também existem os latifundiários pecuaristas. No caso desses, eles querem a maior área de terra possível para que eles possam criar mais gado, porque ao criar mais gado, eles conseguem, então, extrair o couro, assim como também levar esse gado para abate e vender o couro e a carne, né, em maior quantidade para o mercado. Então, quanto mais gado ele cria, mais carne e couro ele vai ter para poder vender. E com isso ele acaba ganhando mais também. Quem também acaba invadindo essas áreas são garimpeiros e mineradores. No caso, garimpeiros e mineradores é praticamente a mesma coisa, mas tem uma diferença, eu vou explicar para vocês. Que são as pessoas que vão tentar extrair os minerais metálicos da região. E os minerais metálicos, bom, vamos lembrar que existem vários tipos de metais. Existe ouro, existe prata. No caso do Brasil, a gente não tem prata, mas também é um metal. Então, para extrair ouro, aqui no caso do Brasil, ferro, minério de alumínio, cobre, zinco, que também é um metal, nióbio, deixa eu pensar em outro. Enfim, são vários tipos de metais que a gente tem aqui. E aí, então, esses mineradores e os garimpeiros, qual que é a diferença entre eles? Os mineradores, em geral, eles querem explorar uma grande área de terra, uma grande área que tem a presença de minerais metálicos, e porque eles são donos de mineradoras, que são empresas que fazem essa extração,
porque quanto mais eles exploram, quanto mais metais eles extraem, eles têm mais para vender no mercado, então eles ganham também mais lucro. E no caso dos garimpeiros, qual que é a diferença deles para os mineradores? Os garimpeiros são aqueles autônomos, então são pessoas independentes que vão tentar extrair os metais das rochas, né, para poder então ir vender em troca de valor. Só que eles acabam extraindo uma quantidade menor que os mineradores. Só que vamos pensar que mesmo para os garimpeiros, quanto mais ele explorar de metal, melhor, porque mais ele vai ter para vender e isso vai melhorar a renda dele. Então, muitas vezes os mineradores, que são os donos dessas empresas que extraem os metais, ou os próprios garimpeiros de forma individual, invadem essas áreas para poder extrair os metais que existem naquela região. Só que, ao extrair isso, eles acabam, então, impactando toda a região e isso acaba comprometendo a sobrevivência desses povos em que a relação espacial é tão importante para eles, tá? E, além disso, né, eu falei também para vocês, né, dos madeireiros. Galera, os madeireiros, acho que pelo nome dá para saber, são aqueles que vivem, né, a partir da extração de madeira. E quanto mais madeira, né, árvores, né, ou seja, madeira de árvores, eles exploram, mais eles têm para vender. E quanto mais eles têm para vender, mais lucro eles ganham. Então, muitas vezes, esses povos e comunidades que vivem nessas áreas de floresta e que essa relação com aquele ambiente é extremamente importante, porque os seus antepassados já viveram naquela região, porque aquele ambiente que garante o seu modo de vida e que garante a sua cultura, quando essas áreas são invadidas, né, por conta desses interesses econômicos, isso gera um problema enorme. Até porque essas áreas são invadidas e muitas vezes por meio do uso de violência. A gente tem aqui um caso muito sério no Brasil, que é essas pessoas que exercem esses tipos de atividades, como elas estão interessadas em explorar um ambiente, eles não enxergam quão aquele ambiente é importante para esses povos sobreviverem. Então, muitas vezes eles chegam para poder explorar o ambiente, ameaçam esses povos, eles acabam gerando casos de violência com relação a esses povos, acontecem assassinatos com esses povos, né? Então, assim, eles vivem, né, por conta desse risco dos seus territórios serem invadidos, eles vivem com medo. Eles vivem com medo porque, assim, eles são constantemente ameaçados, constantemente invadidos, constantemente sofrem casos de violência e chega até assassinatos. Sim, nós temos aqui no Brasil, o Brasil é o país que mais tem mortes nesse sentido, por conta de disputa de terra, por conta de disputa de áreas ricas em minerais metálicos e por conta de disputa de madeira de floresta, né? Então, tudo isso acontece. E esse não é um processo recente, é um processo histórico. Desde lá do período da colonização, vamos lembrar que as tribos indígenas já tinham uma dificuldade imensa para continuar vivendo tal como elas viviam antes da chegada dos portugueses, né? E isso só se intensificou cada vez mais ao longo dos séculos. A mesma coisa as comunidades quilombolas. Os quilombos, eles eram ilegais. Os quilombos, eles resistiam, né? Inclusive, tem vários relatos históricos de que as comunidades quilombolas entraram em conflito contra o Estado brasileiro para conseguirem sobreviver, e isso, infelizmente, continua acontecendo, né? Então, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos muitos conflitos, muitos casos de violência e que, inclusive, levam à morte por conta dessa disputa territorial. Lembrando que o território para esses povos é uma condição de existência para eles. Eles só se enxergam enquanto uma extensão do espaço em que eles vivem. E vale a pena a gente falar. Agora, atualmente, por conta do coronavírus, o que está acontecendo é que, infelizmente, assim, porque está todo mundo no isolamento social, muitas pessoas estão no isolamento social, esses povos têm sofrido mais ataques ainda. Mais ataques por quê? Então, tem várias pessoas, né, que desenvolvem essas atividades econômicas, como eu falei para vocês, a agropecuária, a extração de minerais metálicos, a extração de madeira, que estão aproveitando esse momento de isolamento para invadir, de fato, mais ainda do que já acontece, as áreas desses povos, dessas comunidades. Só que, além disso, agora tem um agravante, porque ao invadir esse território, eles estão levando junto o coronavírus. E aí, essas comunidades, como elas vivem mais isoladas, elas não têm anticorpos tal como a gente tem. Não que a gente tenha anticorpos para o coronavírus, não é isso que eu estou falando. Mas eles são mais vulneráveis quando algum vírus ou alguma bactéria chegam nessas áreas, né, porque eles não têm contato com isso do que nós, que temos mais contato com gripe, por exemplo, entre outras doenças. Então,
Quando um vírus desse, que já é um vírus letal no sentido de ser mortal, chega nessas áreas, ele acaba provocando mais mortes, muitas vezes, do que em outras áreas. E mais que isso, ele acaba provocando mais mortes, não só porque aquelas pessoas já não têm imunidade para isso, mas também porque a região não tem infraestrutura médica hospitalar. Não tem como uma pessoa receber um respirador, que é o que acontece com quem acaba sendo internado por conta do corona, por isso que está em casa, que o respirador, então, é para diferentes idades, que a pessoa começa a ter dificuldade para respirar, porque o vírus se instala no pulmão, e, inclusive, ele acaba gerando uma sequela para a vida inteira, né, no processo respiratório dessa pessoa. Não tem como essas comunidades terem acesso a um respirador, a um equipamento hospitalar, tal como populações de outras áreas, exemplo, quem vive na cidade de São Paulo tem. E aí, vários analistas até falam, não adianta nada, mesmo que você levasse hoje, né, mais médicos e tentasse implementar toda essa infraestrutura na região. Lá, nessas áreas em que esses povos vivem, agora eu vou interromper aqui para conversar melhor com vocês. Nessas áreas que esses povos vivem, faltam coisas muito básicas, galera. A gente está falando de uma região do Brasil que falta acesso à energia elétrica. Está faltando, por exemplo, acesso ao saneamento básico, que é água tratada e coleta de esgoto, que muitas vezes não tem nem estrada para chegar nessas áreas. Né? São áreas abertas na floresta, são caminhos, trilhas, e que, ou estão fazendo uso de embarcações muito simples para chegar nessas áreas. Então, tudo isso acaba, então, fazendo com que, caso o vírus chegue lá, e como já tem acontecido, infelizmente, algumas tribos indígenas já têm sido acometidas pelo vírus, por conta desses invasores, eles acabam morrendo muito mais, porque eles não têm imunidade, assim como também a região como um todo não tem infraestrutura básica para atender a necessidade, caso essas pessoas fiquem de fato doentes. Tanto é que, gente, assistam o jornal, assim, assistam e verifiquem que tem morrido cada vez mais indígenas por conta disso. E quem trabalha com essas políticas indigenistas, né, que no caso que vão defender as tribos indígenas, mas que também defendem esses povos tradicionais, fala exatamente isso. É um problema quando o vírus chega, porque não tem como evitar a morte. As pessoas acabam morrendo por conta de tudo isso que eu falei para vocês. Galera, tudo bem até aqui? Sim. Sim, Larissa. Todo mundo conseguiu entender bem? Sim, consegui. Legal. Galera, aproveitando então, eu coloquei para vocês lá no blog, para vocês fazerem os exercícios, né, da página 30 aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 34 e 39. São várias páginas de exercícios, eu quero que vocês façam com bastante atenção, dedicação. Esses exercícios, eles correspondem aos temas 3 e 4 da apostila, tá? E aí, então, vamos só fazer uma breve retomada do tema 3, porque o que eu tenho percebido, quando eu faço exercício assim, né, de forma online, o que acontece? Algumas pessoas, elas ficam meio perdidas na matéria, né? Porque o exercício vai cobrar alguns conceitos que a gente já viu, só que a pessoa, muitas vezes, ou não assistiu alguma videoaula, ou, enfim, acabou esquecendo a matéria, isso acontece também, e aí a pessoa fala que não sabe fazer, mas aí, então, lembra que todos os exercícios, eles estarão relacionados a temas da apostila, então é voltar na apostila, ler de novo o conteúdo, se não leu a primeira vez, leia, grife, faça resumo e depois vai fazer os exercícios. Essa é a maneira de estudar. Não é só aula, né? Se você entendeu com a aula, ótimo, isso já é meio caminho dado. O que a gente tem que fazer na sequência é ler o conteúdo, porque tem coisas que você só consegue entender pela leitura, inclusive a sua mente grava muito melhor, né, do que só por meio da explicação, porque aí você relaciona uma coisa com a outra, porque, por exemplo, conforme você lê, você vai lembrar das coisas que eu falei. Então, sua mente vai significar, vai relacionar muito melhor. E depois de tudo isso, né, para algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas fazem resumo, então é legal porque se apropria mais ainda, porque você passa para suas palavras, né, esse conteúdo, e aí depois disso é que vai fazer o exercício. Isso é o modo ideal de estudar. Vê a aula, faz a leitura, depois a leitura, grifa ou faz resumo e depois vai para os exercícios. Então, eu estou ressaltando muito porque eu já vi em mais de uma sala que a galera está perdida muitas vezes, por isso que é importante vocês acompanharem cada aula, cada explicação, cada postagem, de fato e fazendo, para que isso não se acumule mais para frente.
Porque, por exemplo, eu não sei se vocês viram, eles estão cogitando das aulas voltarem em agosto. Só que aí, quando as aulas voltarem em agosto, nós, professores, vamos querer listar todas as lições. Tá, e aí, ao listar todas as lições, se você não tiver feito, tanto a minha, quanto a de português, quanto a de matemática, não vai ser em um dia que você vai colocar tudo isso em ordem. E, assim, essa suspensão da quarentena, ela vai acontecer da noite para o dia, né? Como vocês têm percebido, por exemplo. Lembra no final de maio, quando teve a implementação do feriado? Foi assim, de um dia para o outro. De repente, né, o nosso prefeito falou, olha, a gente vai instituir o feriado, né, nos dias 20, 21, 22 foi ponto facultativo e 25 para exatamente estimular as pessoas a ficarem em casa, porque o Brasil ainda não chegou na pandemia. A gente é o segundo país com maior quantidade de casos. A gente está, inclusive, com uma quantidade de mortes muito maior do que vários países do mundo que foram picos da pandemia em outros momentos. A gente, por exemplo, ontem bateu o recorde de mais de 1.300 mortes num único dia, né? Então, assim, quando eles resolverem acabar com a quarentena, né, pode ser que não acabe de fato, pode ser que ela volte depois de novo, vai ser muito da noite para o dia. Então, não acumule matéria, já vai estudando, já vai fazendo exercício, até porque mais para frente eu vou pedir um trabalho para vocês. Na segunda-feira, na verdade, eu vou pedir um trabalho para vocês. Então, vão organizando tudo para não ficar com um monte de coisa acumulada depois, tá bom? Galera, tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim? Não. Não? Não, eu tô vendo você. Ah, tá. Então, agora sim. Agora foi. Agora foi. Ótimo. Então, olha só, no tema 3, só para a gente lembrar, porque os exercícios vão ser relacionados aos temas 3 e 4, no tema 3, a gente falou da diversidade da população brasileira. Então, a gente falou que aqui no Brasil nós temos diferentes etnias e diferentes culturas que fazem parte da população brasileira. No caso, aqui no Brasil, as 3 etnias que inicialmente começaram a formar a população brasileira foram os indígenas, os negros escravizados e os brancos portugueses, né? Lembrando que os indígenas, eles já viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Então, tudo isso que a gente está falando, do quão é importante eles manterem esse modo de vida que é milenar, galera, assim, é muito antes da chegada dos portugueses. O quanto tudo isso é importante tem tudo a ver com isso. Então, esses povos já existiam, eles, inclusive, né, existiam em maior quantidade, a gente acredita que existiam por volta de 4 milhões de indígenas, de muitas etnias diferentes, mais de 1.000 etnias diferentes, que tinham hábitos culturais muito diferentes entre elas, tanto é que basta você fazer uma breve pesquisa aqui com relação aos povos indígenas no Brasil, que dá para ver que tem tribo, por exemplo, que faz certas pinturas corporais que outras não. Tem algumas tribos que usam certos artefatos que outras não. Tem algumas tribos que fazem suas construções de determinadas maneiras, enquanto outras fazem de outras. Tem certas tribos que existem certos rituais muito importantes na história daquela etnia, né, para a cultura daquela etnia, que não existem outras, e que vão ter outros rituais. Então, tudo isso gera essa diferença étnica e cultural tão rica com relação aos povos indígenas, né? Mas eu falei para vocês que, a partir do momento que os portugueses entraram em contato com os indígenas, eles acabaram trazendo doenças, né? Doenças como gripe está na história da humanidade há muito tempo. Gripe, varíola, febre amarela, eles acabaram trazendo essas doenças. E isso por si, mas principalmente a gripe, acabou gerando a morte de uma grande quantidade de indígenas, porque eles não tinham imunidade para esse vírus, né? Quando a gente pega a gripe uma vez, a gente pega, nosso corpo fica ele fica doente, né? Mas o nosso corpo consegue produzir anticorpos. E aí, a cada gripe que você pega, o seu corpo já tem essa informação lá armazenada, né? Ele já tem anticorpo para aquilo. No caso dessas etnias, não, eles nunca entraram em contato com gripe, e aí quando eles entram em contato, acaba sendo muitas vezes fatal. Falei para vocês que, além disso, os portugueses, eles escravizaram os indígenas e entraram em conflitos para dominar os territórios indígenas. Então, houveram guerras entre portugueses e indígenas por conta da apropriação territorial e, além disso, né, por conta da tentativa de escravidão. E aí eu falei para vocês que tudo isso fez com que, de 4 milhões de indígenas que existiam aqui antes da chegada dos portugueses, por volta dos anos 2000, chegou por volta, ou melhor, a população indígena ficou por volta de 310 mil, ou seja, diminuiu muito, mas depois ela voltou a aumentar em quantidade, e mais ou menos em 2010,
E atualmente, né, está por volta de 900 mil indígenas, o que ainda é muito menos do que existia antes da chegada dos portugueses. Falei para vocês da importância da demarcação de terras indígenas, que tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, o quão é importante que aqueles indígenas, assim como outras comunidades tradicionais, tenham de fato seus territórios preservados para que eles possam continuar vivendo de acordo com a sua cultura. Falei para vocês que aqui no Brasil a gente tem lei para isso desde 1973. E ainda assim acontecem esses casos de invasão, de risco de violência, ou melhor dizendo, ameaças, violências e assassinatos por parte desses povos. Eu falei também sobre a questão dos negros, né? Os negros, eles vieram para o Brasil para trabalharem como escravos. Então, assim, o negro vinha escravizado, né? Uma coisa que é legal até da gente mudar nessa nomenclatura, não é que ele era escravo, ele é e sempre vai ser e precisa ser, não. O negro, ele foi escravizado, então quer dizer que alguém foi lá e o transformou em escravo. Eles não eram escravos antes, né? E aí eles foram sendo trazidos para o Brasil para trabalharem como mão de obra escrava. Acredita-se que chegou no Brasil por volta de 5 milhões de negros por conta da escravidão ao longo de 3 séculos. E vários desses negros, eles fugiam, né, das fazendas dos seus senhores para parar de sofrer esses maus tratos, castigos físicos, torturas e às vezes até mortes, né, risco de morte que os seus senhores faziam com relação a eles. Então, eles fugiam para áreas escondidas no meio da floresta, onde começou a se formar os quilombos. E aí, os quilombos, né, com o tempo de origem a descendentes desses antigos escravos, e atualmente, então, esses descendentes de antigos escravos que vivem ainda nessas áreas são as comunidades quilombolas. A gente falou também da influência dos negros com relação à cultura brasileira. Eles influenciaram no idioma do português, em pratos típicos da culinária brasileira, em danças, músicas, religiosidades aqui no Brasil, ou seja, eles ampliaram essa grande diversidade cultural que existe atualmente aqui no Brasil. E a gente falou que, infelizmente, ainda existe um enorme preconceito racial, porque por muito tempo o negro foi visto como inferior, né? E isso era defendido até pela igreja na época, e mesmo após o fim da escravidão, esse racismo estrutural, que é exatamente enxergar o negro enquanto inferior, ele ainda existe. Galera, vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos na semana passada, do George Floyd? Eu vi o vídeo. Sim, eu vi. Então, Sim, eu acho que a maioria das pessoas viram isso. pois é, e olha só, estou falando que a questão do racismo não é uma coisa só do Brasil, né? Os Estados Unidos também foi um país que teve a escravidão, ele recebeu por volta de 2,5 milhões de negros, se eu não me engano, e o que acontece? Lá existe racismo, mas aqui também, a gente agora está prestando muita atenção no que acontece nos Estados Unidos, por conta que são 10 dias, né, de manifestações por conta daquela morte, tal da maneira como foi. Não sei se vocês viram o vídeo, mas a maneira como aquela pessoa foi assassinada foi horrível, né? E aí o que acontece? Aqui no Brasil a gente também tem a mesma coisa. Milhares de mortes acontecem, assim, por ano por conta dessa questão do racismo. Uma dificuldade para ter acesso a estudo, em geral eles moram em áreas mais precárias, como a gente já falou, né? E também os imigrantes. Depois do século XIX, vieram outros imigrantes aqui para o Brasil, imigrantes europeus, de outras áreas da Europa, como Itália, Alemanha, Portugal também, mas também da Hungria, da Holanda, e tudo isso também fez parte da população brasileira. Além disso, a gente falou também das migrações internas que aconteceram no Brasil, né, que várias pessoas saíram de diferentes regiões do país e se mudaram para outras áreas. E aí eu quero dar um destaque da migração que aconteceu do Nordeste em direção ao Sudeste a partir dos anos 50. E que isso vai acabar, então, influenciando bastante, mas vamos lembrar que não vai ser a única migração que vai acontecer, é que essa você precisa lembrar sempre. Os vestibulares adoram cobrar esse tema também. Tudo bem até aqui? Eu fiz um brevíssimo Recordar é Viver do tema 3, só para vocês não esquecerem que vai aparecer nos exercícios. Beleza, galera? Sim, eu posso falar uma coisa? Pode. Lá nos Estados Unidos eles são mais, mais preconceituosos, né, com os negros do que aqui. Na verdade, Não? Na verdade, não. Existem muitas pessoas que falam que a maneira como eles expressam racismo é diferente daqui, mas
as duas sociedades, ou até mesmo o Brasil, seria mais racista do que os Estados Unidos. De É acordo com... porque, Pode falar. é porque assim, tipo, é porque aqui a gente é acostumado, aqui é uma diversidade muito grande. Aí a gente, eu imaginava, né, porque eu nunca tinha visto algo assim de alguém fazendo algo ruim com outra por racismo. Principalmente aqui no Brasil, que todo mundo já. Tipo, por exemplo, você já até falou numa aula que o Brasil ele tem uma diversidade muito grande. Então eu achava que as pessoas já eram mais acostumadas, já não tinha tanto racismo que nem em outros países. A sua colocação é muito legal, porque, assim, isso eu estou falando porque eu estudo esses temas, né, galera? Não sei se vocês sabem, bom, deu para perceber, né, que eu acompanho jornal, revista, informação, enfim. E aí o próprio movimento negro fala que essa falsa ideia de que foi defendida há um tempo atrás, de que como o Brasil é um país muito diverso, a gente tem uma democracia racial e as pessoas elas se aceitam melhor, isso, como eu disse, é uma falsa ideia. Porque, por exemplo, se você observar, a gente não tem, por exemplo, os negros tendo o mesmo acesso à universidade, tendo a mesma renda, salário que brancos. Em geral, a gente vê os negros trabalhando com os cargos, com os empregos inferiores, que são aqueles empregos que a gente chama de subempregos, por exemplo, empregada doméstica, por exemplo, como servente, como pessoas que sempre estão, na verdade, eu esqueci a palavra agora, mas que estão servindo outros, né? Servindo, e essa ideia, ela existia na escravidão. Por exemplo, você tinha uma escrava na casa para poder cuidar da casa e cozinhar. Você tinha, então, constantemente você vê isso em filmes, né? Que as pessoas eram servidas pelos negros. E se você olhar o tipo de trabalho que eles fazem hoje em dia, ainda são esses. E que são mais mal remunerados, e que por isso as pessoas vivem em áreas periféricas, que faltam políticas públicas para melhorar essa condição de vida. Então, há um racismo velado que as pessoas falam. E quando acontece casos de violência, em geral aparece na mídia, mas muitos jornais não abordam da maneira como deveria ser abordado. Por exemplo, eu vou encerrar a aula, porque eu tenho aula na sequência com o sexto B. Mas, só no mês passado, dentro de casa, na quarentena, morreram 8 crianças negras, por exemplo. Dentro de Larissa, mas não tem negros que ainda que têm trabalhos bons? Porque eu vejo, às vezes, várias vezes, advogados que são negros. Mas, sim, existem, mas se você olhar, não é a maioria ainda. E vamos lembrar que eu falei para vocês que metade da população brasileira, mais da metade é afrodescendente. Se mais da metade por que a gente vê, mas vê tão pouco pessoas ocupando esse papel? Deu para entender? A gente fala sobre isso melhor na segunda. Galera, exercícios das páginas 34 a 39 para a segunda-feira. Tudo bem? Um beijo para vocês que estão entrando. Tchau. Boa semana. Tchau, Larissa.